Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Esse texto aqui, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Nós vamos ler aqui no texto grego original, que é como foi escrito, para extrairmos o melhor do texto. Que diz assim: Idu erchete metaton nephelon, que opsite aton pas oftalmos, que itines aton exekentesen, que copsonte epaton passi e filitis gis ne amen. Aqui tem muita coisa que a gente vai abordar e explicar para você compreender o que de fato o texto quer dizer, porque muitas pessoas fazem muita confusão com esse versículo. Então você hoje vai compreender. Lembrando que se você entrar no meu canal aqui no YouTube, canal Rômulo Ribeiro, você já vai encontrar aqui 3 vídeos sobre esses estudos completos do Apocalipse. E aqui eu já fiz o Apocalipse 1 e a Trindade, estudo completo, um vídeo de 1 hora e 17 minutos de duração, extremamente completo e bem explicado sobre o verso 1 do Apocalipse 1, onde traz essa revelação bem interessante aí. Também Apocalipse 1, 2 e 3 já abordamos, e o 1, 4 a 6, então agora nós estamos no verso 7. Então, se você quiser ver inclusive esses assuntos, esses outros vídeos que eu te recomendo assistir, vá para o meu canal e assista os primeiros, aí você vai compreender do 1 ao 6 e agora nesse vídeo você vai compreender o verso 7. Então, depois que você vê esse vídeo que você está vendo agora, assista os outros. É só você entrar no canal aí e achar essa playlist, está lá, beleza? Em playlists. Então vamos lá, beleza, olha aqui. Vamos voltar para o português, né? Então, eis que vem com as nuvens. De quem que está falando? Está falando do Messias. Todo esse contexto aqui, ele fala algumas coisas aqui do Messias, da parte do Messias aqui, que é Yahushua HaMashiach, no hebraico. Né? E lembrando que aqui os nomes já foram abordados nessa playlist aqui. Então, desde o primeiro vídeo já venho falando os nomes originais aqui, tanto do Criador quanto do Messias. Então, eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, tá bom? Já foi explicado, por isso que eu te recomendei ver depois esses vídeos. Voltando então para o versículo em questão. O Messias então vem com as nuvens e todo olho verá. Esse todo olho verá, ele já quer dizer que até quantos o traspassaram. Quem traspassou o Messias? É uma grande questão essa aqui, né? Porque se você ler lá os evangelhos, você vai ver, aliás, o evangelho, né, em diferentes livros aqui na escritura, você vai ver quem que mandou traspassá-lo. E você vai encontrar a resposta. Eu tenho aqui essa Bíblia, que eu sempre mostro aqui, é bem interessante, é interlinear grego-português, ela já traz o interlinear. E também tenho essa aqui, palavra-chave hebraico-grego, que é bem importante, grandona, e atrás tem um dicionário Strong. Nós vamos abordar depois o significado de algumas palavras aqui. Ok? Então, para você ter mais um entendimento sobre esse versículo, eu vou só aproximar aqui para você dar uma olhadinha lá. Ó. Então, o que nós lemos foi isso ali, ó, o verso 7. Então, idu erchete, eis que vem, metaton nephelon, com as nuvens. Essa é a versão interlinear, já traz a tradução direta para cada palavra, ok? Aí você vê ali que o verá tem um 3 do lado. E a ele tem um 4 do lado, o todo 1 e o olho 2. Por quê? Porque as ordens são diferentes, mas na pronúncia e na leitura é assim mesmo. É como se fosse o inglês, também tem ordens diferentes para cada palavra, né? Então, keepsete e verá, né? Aton pas oftalmos. Então, todo olho o verá. É isso que significa. Oftalmos, inclusive, aqui, oftalmos, vem da palavra oftalmologia, olhos e tudo mais. Ou seja, por isso que traz essa palavra, né? E ali está o interlinear, oftalmos, olho. Legal, né? Keitenes aton exekantesen. Também os que traspassaram a ele. Então, traspassaram ali é o exekantesen, que nós vamos abordar depois no dicionário Strong para saber o significado real do que significa. Aliás, o traspassaram não, essa palavra aqui, desculpe, que é o copsonte,
que é o se lamentarão. Tá bom? Aí todas as tribos aqui, tribos, né? Todas vêm passe, vem pan, que é todos, todo. E aqui vem a palavra fili. Tá escrito aí fulai, né? Mas se pronuncia-se na fala fili. Tribos. Que interessante, né? Fili, fulai, filéu, vem de aquele tipo de amor, né? Fraternal. E aí da terra, já falamos muito aqui, esse da terra, tisgis, ne amen, que é sim, amém. Amém é de aman, no original hebraico, que é confiar. Então, assim, você já leu esse interlinear. Para você também ter outra facilidade, eu trouxe aqui um outro interlinear, digitalizado para você ver, que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E assim, aqui nessa tradução do Bible Hub, que é esse site, ele traz o RT como ele está vindo. Olha que interessante. Então, enquanto a Bíblia fala aqui que o RT vem, o Bible Hub traz um significado. Olha, não é só vem. O vem é uma certeza, significa que ele está vindo. Ele está vindo, é uma certeza. Né? Então, a mesma coisa que a gente já leu está aqui. E aqui no Bible Hub tem as versões também transliteradas. Pode ver aqui, né? Com letras aí para a gente entender, letras portuguesas e tal, né? Letras latinas que veio. Né? Então assim, tem muita coisa interessante aqui, né? Não vou ler de novo. Já foi lido, já foi explicado essa parte, é a mesma coisa. Aqui traz perfurado, mas traspassado é a mesma coisa. Foi o que fizeram com ele, né? O Execantason fizeram no madeiro. E basicamente é isso. Não tem muita diferença do original significados para essa tradução aqui, para o português. Então, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quanto traspassaram. Quem? Você sabe quem? Naquele momento lá estavam os romanos e aquele grupo de pessoas. E né, esse grupo de pessoas o grupo mandou os romanos fazerem o que fizeram. E por isso que aconteceu. Então, até quantos o traspassaram é quem? Todos os que tiveram participação naquele ato. Então veja, ele não vai vir de um modo que... Como então que... Aquelas pessoas já morreram, não morreram? Pois é. Como então que vão ver ele vindo se já morreram há 2.000 anos atrás? Ora... Alguns têm a interpretação de que esses quantos traspassaram é só o povo atual. Quando ele vier nessa última geração, que é a nossa, vai ver. Não é só isso. A Bíblia não está dizendo que é só isso. Porque vai acontecer uma coisa quando ele vier. E nós já vamos abordar isso. Aí fala aqui, ó. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Olha o que o apóstolo Yohanan está falando aqui. Certamente. Porque Apocalipse, nós já abordamos aqui, foi uma revelação que foi passada a João. Então, João ainda escreve certamente. Ele está dando uma certeza. Ele não está dando, olha, talvez ele venha com as nuvens lá e, entendeu? Todos vão ver. Não, ele fala, ele que vem com a nuvem, ou seja, está vindo com as nuvens, e todo olho verá, e certamente se lamentará. Então, assim, é uma certeza. Isso que está acontecendo hoje, você vê as profecias se cumprir, você vê que são certezas. Isso que é uma coisa extraordinária. Então, olha só. O interlinear a gente já abordou aqui. Beleza? Só vou deixar aqui um pouco para o lado dessa Bíblia, para eu ter um pouco mais de liberdade aqui com esta outra agora. Então, assim, olha só, vamos por partes e do início. Então, eis que vem... Essa palavra vem, é o errete, que, olha só que coisa interessante, ele vem como? Ele vem com as nuvens. E aí você encontra o seguinte aqui embaixo, tem um comentáriozinho que eu vou ler para você. Você encontra esse comentário aqui embaixo, aqui, ó, no 1.7, que você está vendo aqui. A descrição utiliza expressões tiradas do Daniel 7.13 e Zacarias 12.10, já vamos ler. Note o uso das mesmas passagens do Antigo Testamento.
em Mateus 24:30, Marcos, e também, eu quero focar nesse aqui primeiro, e também em 1 Tessalonicenses 4:17. Então veja a comparação aqui, olha só, porque muitos usam que 1 Tessalonicenses 4:17 é a vinda do Messias para arrebatar a igreja antes da tribulação. Né? Temos aí alguns hereges disseminando que o arrebatamento é em abril, passou abril, ninguém foi arrebatado, aí o cara fica lamentável. Então assim, muitos estão enganando as pessoas com suas falsas doutrinas, falsas esperanças. Se tivesse humildade para estudar a Escritura e ver o que a Bíblia realmente está querendo dizer, não cairiam nessas. Então é hora do povo acordar. Só que infelizmente não acorda. Então assim, vamos ler. Olha só, o que diz esse texto de 1 TS 4:17? O que tem a ver em comparação com Apocalipse 1:7? Porque o que acontece? Esses mesmos caras que ensinam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação com base em 1 TS 4:17, eles dizem que Apocalipse 1, verso 7 é a segunda volta. Depois, né? É a segunda volta do Messias, ou seja, a primeira é antes da tribulação, e a segunda seria no final. E eles usam o verso 7 para dizer que é o final. Por quê? Porque daí todo o olho verá. Tá, mas calma aí, olha o que diz esse versículo de 1:7 que vem com as nuvens e o que diz o 1 TS 4:17. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. E o que diz 1 TS 4:17? Vamos lá. Só para você ver uma leve comparação aqui. Ó. Então vou abrir aqui. Em 1 TS 4, para você ver a semelhança. Já fiz aqui, lembrando, né, pessoal, muito vídeo sobre 1 TS 4:17. No original em grego, todo palavra por palavra. Então, ele está falando no contexto aqui da vinda do Senhor. Vinda aqui, parousia, que é chegada no grego, presença visível ou reaparecimento. Ele vai vir. Voz do arcanjo, trombeta do Criador, Os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro. E o que diz o verso 17? Os que estiverem vivos até a vinda do Senhor serão arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim você vê nuvens lá e nuvens aqui. Não tem como ser simples coincidência. Porque os textos estão revelando características específicas da segunda volta do Messias. Então não tem como você pegar e dizer assim, tá, vai vir nas nuvens e é antes da tribulação. Vai vir nas nuvens lá em Apocalipse 1:7, daí é depois da tribulação. Cara, isso aí tá na cabeça das pessoas, não tá na Bíblia. A Bíblia, inclusive, ela dá muitas outras características aqui, ó, no verso 15 e 16. A ordem dos fatores. E eu já expliquei muito sobre isso, por isso que eu não vou, me aprofundar muito nisso aqui. Mas você vê que a ordem dos fatores é o seguinte. Ora, você declara uma palavra do Senhor. Isto, os vivos, né, os que estiverem vivos até a vinda do Senhor, vinda aqui no grego, você pode ver aqui. É parousia. Cadê a palavra? Aqui, ó, parousian, uma leve derivação, que significa chegada. Beleza? Então, você vê aqui agora, de novo no português. Primeiro, então, tem que vir a chegada, parousia do Senhor. Segundo, verso 16, ó. Aliás, ainda no 15, de modo algum os vivos precederão os que dormem. Ó. Então os que dormem, os que morreram no Messias, de modo algum acontecerá alguma coisa com eles sem que antes, entendeu? Aconteça. Presta atenção. Os que estiverem vivos até a vinda do Senhor, até a chegada, de modo algum precederão os que dormem. Primeiro vai acontecer algo com os que dormem. Cliquei aqui no Coríntios, peraí, deixa eu voltar. Primeiro vai acontecer com... Deixa eu voltar aqui. Voltar lá para Tessalonicenses. Eu cliquei ali numa referência, ela tem referência. Inclusive essa referência é outra base para o que eu ia falar. Assim como em Adão todos morrem, ou seja, no pecado, assim também todos serão vivificados no Messias. Todos quem? Todos em exceção? Não, todos da igreja. A palavra todos aqui eu já falei muitas vezes, sempre está dentro de um contexto. Olha só, todos serão vivificados no Messias. Não, só a igreja. Então todos é um grupo de pessoas ou classe de pessoas. Nunca para salvação, todos sem exceção. Então, voltando para Tessalonicenses, depois eu vou voltar lá para Coríntios, só um instantinho. E preste atenção nesse vídeo, porque assim, os textos eles fazem um grande quebra-cabeça e você tem que juntá-los. E é assim que você compreende a Bíblia. Se você pegar um texto e isolar, você vai se perder. Você vai virar canibal, né? Por exemplo. Então, assim... os que estiverem vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederão os que dormem. Primeiro vai acontecer o quê? Algo com os que dormem. E depois vai acontecer algo com os vivos que estiverem até a volta do Messias, final da tribulação. Presta atenção. Verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoado a trombeta do Criador, descerá dos céus. Ele descerá dos céus.
E os mortos, os que dormem no Messias, ressuscitarão primeiro. A palavra aqui é nastes sunt proton, né? No original em grego, como eu já expliquei muitas vezes. E no verso 17, então, depois que os que morreram no Messias ressuscitarem, é que acontecer algo com os vivos. O quê? Os vivos que estiverem até o final da tribulação serão arrebatados. Então existe uma ordem de fatores. Primeiro, parousia, chegada. Segundo, anástasis, ressurreição dos justos. E terceiro, o arpagasometa, que é o arrebatamento, o arpazo. Então, logo, o arrebatamento só pode acontecer depois da ressurreição. E a ressurreição só pode acontecer depois da vinda. Logo, o Messias tem que vir primeiro para que ocorra o arrebatamento, a ressurreição e depois o arrebatamento. Entendeu? Então, olha só. Nuvens. Você encontra nuvens aqui também. E essas nuvens, de 1 Tessalonicenses 4,17, que muitos dizem que é pré-tribulacional, não é pré-tribulacional. Tem que ser o quê? Pós-tribulacional. Como diz o texto. As ordens dos fatores. Todas as evidências corroboram que o Messias só volta no final da tribulação, não antes, nenhum versículo. Aliás, Apocalipse 1, verso 7. E a característica da nuvem, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Olha só, então é outro texto que corrobora que não está dividida essa vinda e que a ressurreição também não está dividida. Agora a gente vai entrar aqui no outro texto que comprova que a ressurreição não está dividida, portanto que a vinda também não pode ser, a segunda vinda também não pode ser dividida. Que é o texto que eu estava antes ali, ó, o 1 Coríntios 15, 23. Olha só. Aquele contexto que eu estava lendo antes. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados no Messias. Verso 23. Cada um, porém, aqui, ó, por sua ordem. Existe uma ordem, pessoal. Existe uma ordem. Não é do nada, não é sem ordem ou aleatório. Própria ordem. O Messias, as primícias, depois os que são do Messias, quando? Na sua vinda. Então, olha só. Quando que os que são do Messias, ou seja, os eleitos, a igreja, vai ser ressuscitada, ou quando eles serão ressuscitados, vivificados, quando o Messias voltar, ó, segunda, na sua vinda. A vinda aqui, adivinha qual a palavra que é? Verso 23, parousia. Parousia é o quê? Chegada. Presença visível, está aqui embaixo. Ó. Reaparecimento, está em inglês aqui. Ou seja, não é uma aparição nos ares que vai parar lá e vai voltar e puf, vai ter ainda 7 anos de tribulação, vai levar só metade da igreja. Né? Só os ditos de Yahweh aí. Não, esquece essas seitas, essas falsas doutrinas. A Bíblia não diz isso, a Escritura não ensina isso. Então, veja como a Escritura não se contradiz. Pelo contrário, ela corrobora um texto com o outro. Só que as pessoas é que se contradizem porque colocam suas interpretações equivocadas em cada versículo. E aí gera as heresias, o que você está vendo aí de um monte de herege no YouTube. Enfim. E denominações nem se fala, né? Uma coisa pior que a outra. Então, vamos voltar lá para Apocalipse 1:7. Olha só. Se você está achando meio complexo esse vídeo, volte desde o início, assista de novo, não tem problema. É assim mesmo. Eu estou acelerando aqui porque é muita coisa num versículo só. Então, ele vai vir com as nuvens. E outra, veja, não é que ele vai ficar no céu, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele vem. Então, esse vem é chegada. E todos o verão. Nossa, aqui tem outro segredo. Apocalipse 1:7 está revelando o formato da Terra. Que eu não vou falar aqui para você que tem que usar seu QI para entender. Como que todo olho o verá, aqui, ó, se tem pessoas no Japão e no Brasil. Como que ele vai vir? E nesse momento que ele vai, porque vai vir num momento. Estou dando um exemplo. Japão, longíssimo do Brasil. E Brasil, longíssimo do Japão. Segundo o que te ensinaram, como que um ser vai vir do céu e todo o olho da terra vai ver ao mesmo tempo? Me explica essa. Como você vai corroborar o que ensinam com esse versículo? Compreendeu? Compreendeu agora como? Você já sabe do que eu estou falando. Compreendeu agora como que é o formato real? Pois é. Esse versículo só pode ser cumprido, né, se a Terra tiver aquele formato que talvez você não aceite.
Então é extremo. E você se descrente na Bíblia, você carrega ela debaixo do braço e vai para sua denominação e sei lá mais o que, ou você tá fora da denominação também, mas não aceita certas coisas e você tá lendo esse versículo aqui, e você diz que acredita na Bíblia e eu quero que você me corrobore aí e comprove como que você vai juntar esse versículo com o formato que ensinaram para você. Compreendeu? Como que alguém do Japão vai ver o Messias vindo se e do Brasil também, se o Messias vai vir lá? Como é que vai ser? Não, isso é ilógico e não existe nas leis da física. Ah, mas ele está além das leis. Tá, mas isso aqui é ilógico. A Bíblia não está dizendo que ele vai aparecer em vários lugares. Por quê? A Bíblia diz que ele vai voltar e vai vir sobre o Monte das Oliveiras. Tanto é que vai rachar esse monte. Isso é lá em Jerusalém. Então, muito provavelmente, porque ele não vai vir de um lugar e vai fazer um zigue-zague na terra. Ele vai vir e vai descer reto. Por isso que todo olho verá. Se você analisar, quando você olha o Sol, por exemplo, muitos lugares da Terra conseguem ver. Ao mesmo tempo, certas estrelas e outras coisas. Ele vai estar quando ele voltar, ele vai estar mais alto do que o Sol. Vai estar acima do Sol, obviamente. Tá? O Sol não está tão alto assim, né? Como diz. Então, o que acontece? Por isso, somente por isso, ele vai estar muito mais alto ao ponto, a luz dele, a glória dele quando ele vier, né? No arrebatamento, na segunda vida, que está ligado esses dois eventos, né? No mesmo momento, é muito maior do que o Sol. A glória dele, a luz dele, a luminosidade dele, a resplandecência dele, tudo nele é muito mais forte que o Sol. Por isso que todo olho verá. Vai ser uma coisa extremamente forte, grandiosa, entendeu? Então, você só pode entender esse versículo se você olhar por essa ótica. Se você olhar pela ótica aí que ensinaram em mídia, etc e tal, em livros de escola, inclusive, você tá lascado. Você vai ter que... Não tem como, cara. É uma contradição por si só, entendeu? Então, é somente assim que todo olho poderá vê-lo. Você imagina. Vou te ilustrar. Isso aqui é o pop filter do meu microfone, beleza? Isso aqui imagina que isso aqui é um globo. O Messias vai vir em cima. Brasil tá aqui, Japão tá aqui. Ou aqui, sei lá. Tem vários lugares. Como que quem está aqui e aqui vai ver ao mesmo tempo? Não tem. Compreendeu? Agora, você imagina que isso aqui é a Terra. Compreendeu? Se ele vem de cima, todo olho verá. E é mais ou menos assim. Para bons entendedores, minha palavra basta. Até quantos o traspassaram? Já comentei levemente no início. Quem o traspassou? Mandaram ele. Mandaram traspassá-lo. Quem? Se você ler isso aqui, você vai descobrir. Então leia o Evangelho. Você vai compreender quem é que não gostava do Messias. Os romanos nem queriam crucificá-lo. Não estavam nem aí. Por quê? Porque os romanos queriam o poder político. E, naquela época. E não estavam nem aí. Entendeu? Quem importunou várias vezes o Messias foi um outro grupo de pessoas. Então, esse grupo de pessoas pega e usa as leis romanas para tentar. E conseguiram, e acusações e tudo mais. Você lê o Evangelho, você descobre quantas vezes foram lá para experimentá-lo, para achar alguma falha, para acusá-lo do que não é. Então acusaram de blasfêmia e muitas outras coisas. Usaram a lei, até que Pôncio Pilatos falou, não, eu não acho nenhum crime nesse homem. Só que assim, o que aconteceu? Pois é, teve até um momento que Pôncio Pilatos pega e fala, olha, eu lavo as minhas mãos. Compreendeu? Sinceramente, eu vejo assim algumas partes que assim, talvez até eu creio que Pôncio Pilatos ele não vai nem receber talvez juízo por causa dele. Ele não queria matar o Messias. Ele foi lá ainda e falou, eu lavo minhas mãos, eu não... Entendeu? Então assim, quem insistiu para realmente assim causar o que causou, você sabe quem foi. É só você ler isso aqui, beleza? E
E assim, isso inclusive é revelado em muitos filmes e você já deve ter visto. Ou seja, vai facilitar ainda mais teu entendimento. Para essa parte aqui, ó, até quantos o traspassaram. Foi a lança romana que traspassou? Foi. Quem mandou fazer isso? Entendeu? Agora sim, os romanos eles poderiam ter não cumprido isso? Poderiam. Tipo, se dependesse só deles, mas não dependeu só deles. O Messias também teve que ser parte do maior cumprimento profético de todos os tempos. Ou seja, Isaías vai falar que foi da vontade do Criador. Isso aí. Então, tecnicamente, biblicamente falando, e profeticamente falando, não teriam como não fazer. Estava predestinado. A Bíblia fala muito sobre isso. Né? Os versículos que trazem lá, inclusive dá para a gente abrir aqui. Lucas 12, 12 ou 12:11 ou 11:11. Lucas 12, não, então Lucas, eu sei que é Lucas 21, não é Lucas 21 vai falar da tribulação. Deixa eu digitar aqui que é mais rápido, beleza. Lucas, desígnio traído. Lucas 22:22. Confundir 12 com 22. Isso. Lucas 22:22 vai trazer assim, ó. Porque o Filho do Homem, ou seja, o Messias, na verdade, vai segundo o que está determinado. O Filho do Homem, o Messias, vai, anda, vive, caminha, cumpre, fala, prega, ensina, segundo o que está determinado. Como está determinado? Quem determinou que o Messias tinha que fazer? O Criador. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ou seja, tudo que o Messias fez e aconteceu com ele era cumprimento profético. Então, assim, não tinha como escapar disso. Ele foi designado a morrer, porque isso faz parte do Evangelho, e isso é o Evangelho. E é o maior cumprimento profético, eu creio, a redenção, é a redenção. Né? É a doutrina mais importante da Escritura. Então, assim... então veja, entendeu? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Então, estamos aí em 28 minutos de vídeo e a recém explicamos a parte A do versículo. Beleza. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Agora aqui tem uma grande revelação, olha só. E todas as tribos da terra, ou seja, todos os povos da terra. Quando fala tribos aqui, você entende Brasil, Estados Unidos, Europa, Japão, enfim. Todos os povos, eles vão fazer uma coisa quando o Messias voltar. Porque vai ser no final da tribulação, vai ser algo assim, a terra já vai estar bem destruída, a terra vai estar bem catastrófica. Vai ser uma coisa bem terrível, né? Tipo, tudo que vai acontecer no Apocalipse, nós vamos abordar ao longo dos novos vídeos. E aí as tribos, ou seja, os povos da terra, se lamentarão sobre ele. Então, olha só, agora essa palavra se lamentarão, eu vou abrir nessa Bíblia aqui, você vai ver o significado que é. Então, primeiro eu vou te mostrar aqui o Apocalipse, só para você ter uma leve noção. Em Apocalipse 1:7, aqui, ó. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Olha, os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. A palavra lamentarão ali é 28:7,5. Antes de eu abrir, eu vou falar aqui uma coisa. Porque aqui você viu uma outra tradução, é a Almeida Revista Corrigida. Essa aqui é a Almeida Revista Atualizada. Só que aqui na Corrigida diz assim, até os mesmos que o traspassaram, você leu? Como assim os mesmos? A real pessoa lá que enfiou a lança? Tecnicamente, biblicamente, parece que sim. Por quê? Porque é quando ele vai vir que vai acontecer a ressurreição. Compreendeu? Então, tem tudo isso ainda. E por que se lamentarão, então? É por causa disso aqui, ó. 28:7,5.
Eu deixei previamente aqui para você ver agora o que é o significado de se lamentarão, né? Você já deve estar entendendo. Ah, se lamentarão. Tipo assim, poxa, olha lá o Messias no céu. Nossa, tá vindo mesmo. Nossa, tudo que ele deu era verdade, olha lá. Nossa, e começa a chorar, começa sei lá, se prantear. Esse significado é mais profundo do que isso. Olha só, em 2875 é a palavra aqui copto. Copto. Vinte e oito setenta e cinco, tá vendo ali? Verbo primário. Olha o que significa. Picar, especialmente golpear, o peito com pesar, derrubar, lamentar, prantear, gemer, compare com 51:14, cortar, ferir, golpear, arrancar ou derrubar, como galhos de uma árvore. Na forma média, ferir ou golpear o próprio corpo, particularmente o peito, com as mãos para o alto em lamentação. Lamentar, gemer. Impedir, devolver o golpe. Aí é outras coisas já. Tal. Então, a essência dessa palavra, ela vai muito além de chorar ou se prantear. É uma situação assim da pessoa se autogolpear de tanta lamentação. É um sentimento que eu acho que não é nem arrependimento. É um sentimento que a pessoa vai se autopunir, tipo assim, entendeu? O significado não é que vai realmente fazer isso, mas a sensação vai ser essa, a intenção vai ser essa. A pessoa vai querer tipo se bater de tanto, sei lá, indignação, raiva, sei lá o quê, porque tudo aquilo era verdade. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Olha que coisa interessante. Certamente amém. Interessantíssimo isso, né? Porque vai muito além do que a gente pode imaginar. Você imagina uma situação assim de alto desespero, sei lá, que você perdeu alguém. Porque muitas dessas pessoas aqui que vai acontecer isso, veja, até quanto traspassaram. Você acha que quem traspassou ele vai ser salvo? Quem matou o Messias? E todas as tribos da terra se lamentaram. Aqui está falando de ímpios e salvos, eu creio. Porque esse se golpear aí é ímpio que vai fazer. O salvo não vai fazer isso. Né? O salvo entende que o Messias já levou sobre ele as nossas iniquidades. Então o ímpio não. Então o ímpio, nossa, o ímpio, ele, nesse momento eu creio que vai acontecer uma coisa assim, extremamente terrível na mente do ímpio. Porque ele não vai ser salvo. Ele já vai estar prontinho para a condenação. Então, assim, vai ser uma coisa muito terrível. Tá? Agora, tem outras referências aqui, ó. Por exemplo, em Daniel 7, a gente vai ler ali. Ó. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. O ancião de dias é o Criador. E o que vinha nas nuvens, semelhante ao filho do homem, é o Messias. Veja, outra referência. Mateus 1,7 está dando uma referência de Daniel 7,13. Com as nuvens. Compreendeu? Aí Mateus 24,30. Muitas vezes já abordei Mateus 24,30. Aparecerá no céu, serão os filhos do homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Veja a comparação. É exatamente a mesma coisa. É tudo o que eu acabei de explicar, está corroborando os outros versículos. Exatamente. Agora eu cliquei aqui sem querer. Vou voltar lá para Apocalipse 1:7. Então a referência de Mateus 24 é a grande tribulação. E ele fala lá que ele vai vir no final. Então todos os povos verão. Como que todos os povos verão? Formada a terra. Se lamentarão. Como que se lamentarão? É nesse sentido. E vindo sobre a nuvem do céu. E Apocalipse 1:7 com as nuvens. Veja, nuvens e nuvens. Sempre no final. E lembrando que Mateus 24 é contexto sempre final da tribulação. Não tem
Antes da tribulação aqui não. Mateus 25:31, então. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, olha só, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Veja, o contexto sempre é pós-tribulacional. Ele se assentará no trono da sua glória, quando ele vier. Então veja, não tem esse negócio de vir. Eita, acabei clicando de novo sem querer. E todas as nações reunidas. Veja, ele não vem antes da tribulação. A Bíblia diz que ele só vem depois. Não tem como se assentar no trono da sua glória antes da tribulação. Ainda tem anticristo. O reino vai ser entregue ao anticristo. Já está sendo entregue ao anticristo. Então perceba, quem defende pré-tribulacionismo é uma contradição do início ao fim. Se você for humilde e entender essas palavras, você vai compreender. Tá, aí que tem outras passagens, só você dar um pause ali aí, ó, que eu estou mostrando aqui para você. Tal, Judas, deixa eu ver. Judas, ele cita um texto interessante, Judas 1,14. Né? Quanto a esses, tá bem pequenininho. Quanto a esses, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Né? Enoque, ele também teve essa visão. Zacarias 12:10 é importante. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Veja isso. Vai ser um terror. A Bíblia fala que o dia da volta do Messias não vai ser de luz. Vai ter treva. Vai ser luz para salvo. Vai ser treva terrível para ímpio. Terrível. Vai ser o pior dia dos ímpios. Tanto é que Apocalipse 6, nós vamos abordar depois, fala lá, olha, eis que vem lá a ira do Cordeiro cair sobre nós, os montes, e escondei-nos da face da ira. Então veja, infelizmente as pessoas... complicado, não tem como fugir disso, né, os ímpios. A não ser que se arrependa mesmo. Né? Uma ímpia é ímpia, não adianta. Então, assim, isso é muito, muito pesado. Vamos dizer, João 19. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Como que verão aquele a quem traspassaram? Tem que acontecer uma ressurreição quando ele voltar. É o que a Escritura dá a entender. Né? Ressurreição de ímpios, inclusive. Né? Só que der para condenação. Então, Apocalipse 1:7, eu acho que foi isso. 37 minutos de vídeo. Já abordamos então até o versículo 7. Eu poderia falar mais coisas sobre isso, mas assim, o vídeo vai ficar longo. A explicação da ordem dos fatores do arrebatamento vinda para o Cia, eu já expliquei em outros vídeos. Se você entrar no canal, você vai ver aqui, ó, por exemplo. Você entra aqui, ó, não é nessa playlist, no caso é em outra playlist. É numa playlist aqui sobre... Você entra no meu canal, que é o Rômulo Ribeiro. Aproveita e se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E veja, nem me lembro qual é a aqui, ó, essa playlist, o arrebatamento da igreja. Aqui tem muita coisa interessante. Eu explico aqui as ordens dos fatores, os textos no original, não tem dúvida, ok? Então clique e assista, você vai tirar as suas dúvidas, ok? Tá? E daí aproveita e refuta alguns hereges aí. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o joinha embaixo, isso ajuda muito no engajamento. Assista minhas playlists, posto vídeo regularmente no YouTube. Meu canal secundário é o canal Aprendendo de Verdade, vai para lá também, somente assuntos bíblicos. Compartilhe esses vídeos para outras pessoas para verem, porque depende de você, muitas pessoas não vão receber a notificação, muitas pessoas nem sabem que o canal existe, depende de você fazer essa, vamos dizer assim, evangelização virtual, basicamente, né? Para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E nos próximos vídeos, a gente vai abordar aqui o verso 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, né, o Criador, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Talvez eu também já aborde o verso 9 depois. O irmão vosso, compreende a tribulação, reino e perseverança no Messias, achei-me de Patmos por causa da palavra do Criador, testemunho do Messias. Veja que cada versículo é bastante coisa para explicar, né? Então,
complicado, né? Se eu pegar e só ler aqui e dar uma interpretação leve, né, é o básico. Mas acho que indo profundamente assim no versículo, as pessoas podem entender um pouco mais. Então, basicamente é isso, né? Até a próxima e nos veremos até lá, se o Criador assim quiser. Fique na paz.